Eu quero pensar junto com os irmãos hoje uma coisa. Quero pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Antes de lermos o texto aqui da palavra de Deus, quero dizer para os irmãos que de tempo em tempo na nossa vida é necessário a gente rever nossos caminhos, repensar o que temos feito, como temos vivido, como temos andado na presença de Deus. É bom fazer isso porque a palavra de Deus diz assim que se nós, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, naquele texto que a gente sempre lê na ocasião da ceia, a Bíblia diz assim que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Por quê? Porque quando você julga a si mesmo, você amadurece. E você mesmo, por sua iniciativa própria, você toma decisão. Eu tenho que abandonar certos hábitos, ou eu tenho que começar a fazer certas coisas que antes eu não fazia. Então é importante que você julgue a si mesmo, que você tenha consciência de como você tem andado, de como você tem vivido. Também no Salmo 139, o salmista fala assim para Deus, Senhor, sonda-me, olha para mim e vê se há algum caminho mau, porque se houver em mim algum caminho mau, eu quero me desviar desse caminho e eu quero andar no teu caminho. Então é importante. Então na Bíblia há várias referências de homens, mulheres de Deus que tiveram que rever os seus caminhos e propor uma outra direção para a sua própria vida. Então é um exercício que todo cristão precisa fazer. De tempo em tempo, ele precisa rever os seus caminhos. Como tem vivido, como tem andado. E, tradicionalmente, a gente tem a oportunidade, digamos assim, de fazer isso em cada virada de ano, Cada virada de ano parece que se tornou assim um hábito. Não é que a gente deve fazer isso somente na virada do ano, mas é que parece que, eu tenho a impressão que na virada do ano, parece que é uma oportunidade muito boa, porque você olha para um ano inteiro que passou e você tem uma noção, você pode ter uma percepção de como foi aquele ano para você e você fazer novas perspectivas, novas decisões que você tem que tomar, baseado no modo como aquele ano foi para você. Então, o que Deus espera de mim? Ali em Miqueias capítulo 6, que é o nosso texto aqui, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Diz assim a palavra de Deus. Bom, é a mesma versão ali, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, esse texto responde à pergunta: o que Deus espera de mim? Deus espera de mim que eu pratico a justiça, que eu amo a misericórdia e que eu ande humildemente com o meu Deus. Então, isso é o que Deus requer de mim, isso é o que Deus quer
da minha vida. Claro que há outros textos na palavra de Deus que vão falar sobre outras coisas que Deus quer da nossa vida. Mas aqui também é uma forma resumida daquilo que Deus quer da nossa vida. E só para comentar, aqui, e todo esse capítulo 6, se você quiser ler em casa depois, todo esse capítulo 6 de Miqueias, que vai do 1 até o 16, Deus, através do profeta Miqueias, está anunciando um julgamento que virá sobre o povo de Israel por causa de seus pecados. E a principal denúncia do profeta ali contra o povo de Israel é que eles estavam tentando viver uma vida dúplice, uma vida dupla. Como assim? É que no templo, diante do Senhor, eles tentavam, através de cerimônias religiosas e sacrifícios de animais, eles tentavam encobrir diante dos olhos de Deus aquilo que eles faziam fora do templo. E as denúncias do profeta do que eles estavam fazendo fora do templo envolve, começando com uma ingratidão a Deus, por Deus ter libertado eles desde o tempo de Moisés, quando Deus os libertou do cativeiro do Egito. Eles não cultivaram aquela gratidão, aquele temor a Deus. Ao invés de cultivar isso, o que eles fizeram? Eles se desviaram e eles se entregaram ao engano, à mentira, à desonestidade, à violência, à perversidade, idolatria, prostituição, adultério, toda essa lista de pecados, ao invés de viver no temor do Senhor e cultivar uma vida de gratidão a Deus por ser Deus o libertador de suas vidas. Então eles tentavam passar uma maquiagem. Eles iam para o templo e lá faziam cerimônias religiosas e sacrifícios de animais. E chega um momento que Deus fala assim para eles: de que me serve tudo isso? Vocês podem trazer para mim 10.000 ribeiros de azeite, que era uma oferta que era levada para Deus. Vocês podem me trazer 10.000 rios de azeite, que eu não vou aceitar, porque vocês se esqueceram de mim. Aí que Deus diz: o que é que o Senhor pede de ti? Senão, vou ler na minha versão agora, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. A única diferença aqui que ali diz, a irmã colocou, que é na versão anterior diz ames a misericórdia, né? Aqui é a beneficência, que tem o mesmo sentido também. Que a beneficência que é fazer o bem, que é atender às necessidades, enfim, né? E que Deus fala para ele: de que me serve tudo isso? De que me serve todos esses animais, se vocês andam querendo encobrir de mim uma vida dupla que vocês estão levando? Aqui eu estou falando com minhas palavras aqui, né? No versículo 11, daqui de Miqueias 6, Miqueias capítulo 6, diz assim: seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e sua língua é enganosa na sua boca. Aí Deus fala o julgamento que Deus iria trazer para o povo. Versículo 13: assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te, por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás,
e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E o mosto, mas não beberás vinho. Então Deus, esse era o julgamento que Deus ia trazer contra o povo. Que tudo que eles estavam produzindo iria entrar em escassez, né? Tudo que eles estavam produzindo ia entrar em escassez, ia começar a faltar de tudo. E o povo judeu, povo hebreu, né? Até hoje, se você encontrar um descendente de judeu, uma das coisas que ele mais preza na vida, você pode perguntar pessoalmente para um judeu. Eu vi isso de um judeu dando testemunho na televisão. Mas é verdade, porque é uma pessoa de confiança. Né? Uma das coisas que o judeu mais preza na vida é que não esteja faltando nada para ele. Se tiver faltando alguma coisa para ele, ele não considera plenamente abençoado. Então, isso é uma tradição judaica. Não é para estar faltando nada. Não é para estar faltando nada. Ele tem que estar completo. Então, e Deus está anunciando aqui que vai faltar tudo. Vai faltar tudo. Vai plantar, não vai colher. Vai tentar tirar o azeite da azeitona, não vai dar certo. E vai comer, mas não vai se sentir satisfeito. Enfim, porque não vai ter aquela mesma porção que ele costumava ter antes. Irmãos, Deus, nós sabemos que ele trata conforme a sabedoria que ele tem, o amor que ele tem por nós. Mas, da nossa parte, nós temos que sempre estar sondando os nossos caminhos, para não sermos surpreendidos por eventuais julgamentos que Deus venha a fazer para tratar conosco, né? Então, nós temos que voltar, relembrar, endireitar os nossos caminhos. E ali quando Deus fala, ali voltando no versículo principal, ali versículo 8, né? Quando Deus diz, o que Deus pede de ti, senão que? Essa palavra senão que é uma indicação de que o que Deus vai pedir para eles é uma coisa simples. O que eu estou pedindo, senão que você faça tal, tal. Então, é uma indicação de que Deus vai pedir algo simples. Algo simples que é possível de obedecer. E que Deus não vai pesar a mão sobre eles, se eles atenderem à vontade de Deus. E, numa outra mensagem que eu trouxe aqui na igreja, eu falei sobre a simplicidade do Evangelho, né? Que o Evangelho é simples. E às vezes é quem complica, o complicador da vida cristã, somos nós mesmos. Por causa de nossas teimosias em insistir, em fazer diferente, às vezes aquilo que Deus disse, faça desse modo. Não, prefiro fazer desse outro, né? Como o texto que o irmão Walter leu no início, Satanás continua aplicando a mesma estratégia de 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás, mais ou menos, né, conforme os historiadores dizem aí, do tempo de Adão e Eva, ele continua a mesma tática. E quando Deus disse que era para não comer do fruto, que se comesse eles iam morrer, o que a serpente falou? Né? Certamente não morrereis. Então, desde aquele tempo, continua a mesma coisa. Deus diz, isso faz mal. O inimigo diz, isso não faz mal. Deus diz, isso te conduz à morte. O inimigo diz, isso não te conduz à morte. Deus diz, isso te afasta da minha presença. O inimigo diz, não, isso não afasta. Às vezes, a nossa própria
obstinação, né? O que é a obstinação? É a teimosia que existe dentro do ser humano. A nossa obstinação nos leva a pensar que temos ideias melhores que as ideias de Deus, melhores que os mandamentos de Deus. Quando não, é o inimigo mesmo que vem com a proposta da tentação para nos fazer desviar dos caminhos de Deus. Então, continua usando a mesma tática, o inimigo, né? Continua usando a mesma... E continua funcionando. Parece que... E continua funcionando. Por quê? Porque entra geração, sai geração, entra geração, sai geração. A geração mais nova não sabe o que aconteceu na geração anterior, então ela vai ser enganada também. A menos, é claro, que a geração mais nova seja uma geração que busque a Deus, que obedeça a Deus, que tema a Deus. Senão é só repetir a mesma receita que eles vão cair de novo. É só repetir a mesma receita de sempre que eles vão cair de novo. E assim vai, né? Porque nós temos a obstinação dentro do nosso coração. E nós temos que estar vivendo em comunhão com Deus, para que quando vier o tentador, nós sejamos capazes de identificar que é o tentador que está se apresentando. Alguém disse uma certa vez que se nós soubéssemos que o que está posto diante de nós é uma tentação, seria mais fácil a gente se livrar. Mas acontece que ela vem num pacote tão bonito, ela vem tão bem apresentada, que não parece ser uma tentação, né? Aí é que está a sagacidade do inimigo, né? Contra nós. Porque ele sabe colocar uma aparência, ele sabe colocar uma vestimenta nova numa coisa antiga, para fazer com que venhamos a vacilar. Por isso a necessidade, né? De tempos em tempos nós temos que colocar nossos caminhos diante do Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Então, respondendo essa pergunta, o primeiro ponto ali que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Então vamos falar um pouco sobre esse, né? Pratiques a justiça. Só para usar como uma referência paralela aqui, em Mateus 5,6, quando o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Então nós precisamos ter, bem-aventurado quer dizer feliz, né? Feliz aquele que tem sede e de justiça, fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Agora vamos pensar no que é justiça. A palavra justiça na Bíblia, ela não tem apenas esse significado que a gente conhece, ele vai mais além, ele é mais profundo, ele significa mais. Quando a gente vê a palavra justiça, se você olhar no dicionário português, por exemplo, vai estar escrito assim: justiça, dar a cada um o que lhe é devido. Isso é justiça, está certo esse conceito, é verdade. Justiça é isso, dar a cada um o que lhe é devido. Isso é verdade. Porém, na Bíblia, esse conceito vai além, né? Justiça é todo o conjunto da palavra de Deus que ele deixou para obedecermos. Também é chamado de justiça. Então, você ser um cumpridor da justiça, primeiro ali diz que ter sede e fome de justiça é vontade de que a justiça se cumpra. Então, com relação à justiça, nós temos que ter duas coisas: a justiça de Deus, né? A justiça de Deus. Uma vez eu vi um adesivo num carro, mas como eu gostei daquele adesivo. Eu tenho a impressão até que aquele adesivo foi proibido, porque acho que andou mexendo com a vaidade de alguém, e eles mandaram proibir aquele adesivo lá, né?
O adesivo dizia assim: justiça divina, essa funciona. Então, esse adesivo mandava um cutucão para alguém, né? Os irmãos sabem para quem, né? Justiça divina, essa funciona. Então, eu gosto dessa frase, né? Que a justiça de Deus, ela não falha em hipótese alguma. E nem mesmo que pareça tarde, que pareça tardia, ela não se cumprirá tardiamente, mas ela se cumprirá no tempo em que Deus determinou. No tempo que Deus determinou, a justiça de Deus se cumprirá. Então, com relação à justiça, nós temos que... Tem duas coisas para o cristão aqui. Desejar que a palavra de Deus se cumpra. Por isso diz ali, sede e fome. Sede e fome é desejo. Então, é desejar que a palavra de Deus se cumpra. E outra coisa, que não poderia ser outra, é ser nós mesmos cumpridores da palavra de Deus. Você ter fome de justiça é desejar que a palavra de Deus se cumpra. E a outra parte é você ser você mesmo um cumpridor da palavra de Deus que você quer que se cumpra. Porque é até cômodo, é fácil demais você sentar num banco e ficar pensando assim: eu queria tanto que meu país fosse melhor, eu queria tanto que minha cidade fosse melhor, eu queria tanto que não tivesse tanta injustiça, tanto mal nesse mundo, né? É até cômodo você pensar assim e você não entrar nessa história como um participante ativo para Deus usar a sua vida para cumprir a justiça dele, para cumprir a palavra dele. Então nós somos pessoas por meio das quais Deus usa para que a palavra dele, a justiça dele, se cumpra, né? E nós sabemos que vivemos um tempo em que nunca antes as pessoas desejam tanto que a justiça de Deus uma hora se cumpra. Porque o que nossos olhos têm visto é de arrepiar. Nunca, eu acredito que houve tanto em nosso país um desejo tão forte de que Deus faça justiça. Porque a gente tem visto barbaridades, a gente tem visto coisas horríveis que não acontecem em outros lugares, mas acontece aqui. E chega um ponto que isso cansa a gente, chega um ponto que isso revolta a gente, sabe? A sociedade, ela treinou os brasileiros para eles se conformarem com tudo. Deixa como está para ver como é que fica. A cultura, a mídia, a televisão, parece que ela educou a geração nos últimos 40, 50 anos, para que ela não se revolte com nada. E uma das qualidades de um ser humano normal é se revoltar. Claro que existe tipos, né? Tem aquele tipo de revolta que é a revolta da rebeldia, né? Não é dessa que eu estou falando. Mas o ser humano normal, ele se revolta. Ele se revolta porque ele não consegue entrar na cabeça dele essas coisas que a gente tem visto. É revoltante. Então a gente fica pensando: Deus, o que eu posso fazer no meio dessa história, desse cenário? Eu moro aqui nesse país, o que eu posso fazer? Então, chega um momento que a gente pensa: mas
como que Deus, até que ponto Deus, quando é que a Bíblia tem referências assim que o cálice de Deus, o cálice da ira de Deus vai transbordar. Significa que Deus, ele vai levando na paciência, até que o homem, dando chance, dando oportunidade para o homem, para ele se arrepender do mal, para ele voltar o coração para Deus. Então Deus vai levando na paciência, por não sei quanto tempo. Só que o agir de Deus é discreto. Deus está agindo. Deus está preparando as pessoas certas que no momento certo vão intervir. No momento certo essas pessoas vão intervir. E Deus está preparando essas pessoas. A gente tem que acreditar nisso. Porque Deus nunca, desde a criação do ser humano na terra, Deus nunca deixou as coisas passarem do limite. Deus deixou elas chegarem no limite, mas nunca deixou passar do limite. Deus sempre interviu na história da humanidade. E Deus vai intervir de novo, e quantas vezes for necessário. Porque Deus é um Deus de justiça. E se nós amamos a justiça, tem sede de justiça, fome de justiça, a gente tem que se colocar diante de Deus para sermos um povo participante dessa justiça de Deus. E estarmos intercedendo pelo nosso país. Né? Intercedendo pelo nosso país. Então, e o segundo ponto ali, que Deus pede, o que Deus pede de ti, né? Que ames a justiça e que pratiques a justiça e ames a beneficência, ou misericórdia, como diz uma tradução ali. Que ames a beneficência. Em Atos 10, 38, diz assim que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Fazendo o bem, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus andou fazendo o bem. E como a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, nós temos que também andar fazendo o bem. Não aleatoriamente, mas a gente tem que agir no contexto, na circunstância que Deus colocar a gente, né? E fazer o bem. Jesus andou fazendo o bem. E a beneficência, ela é a marca daqueles que obedecem o Evangelho do Senhor Jesus, né? No capítulo 9 de 2 aos Coríntios, ali é feito, nesse contexto aí, é feita uma coleta de alimentos, uma coleta ali de coisas ali, para distribuir aqueles que tinham necessidade, né? Distribuir para aqueles que tinham necessidade. E ali, quando era distribuído esses bens, esses donativos aí, esses alimentos, né? Diz assim que o nome de Deus era glorificado, que eles davam graças a Deus por causa desse povo que ajudava eles. O nome de Deus era glorificado quando era feito isso, porque essa atitude é uma marca, né, daqueles que obedecem o Evangelho do Senhor Jesus. Você imagina as pessoas olharem para nós e falar: olha, ali é um povo que ama de verdade. Eles não dizem só palavrinhas bonitas, eles amam de verdade, né? E quantas pessoas podem testemunhar isso, né? E quantas pessoas podem testemunhar isso, que foram ajudadas, que foram abençoadas por meio dessa igreja ao longo dos anos que se passaram aí, né? Muitas pessoas podem dizer: eu fui abençoado por essa igreja aqui. Eu fui abençoado por essa igreja. Muitas pessoas ao longo de todos esses anos que passaram foram abençoadas
E quando isso acontece, fala, graças a Deus, eles vão dizer assim, graças a Deus que existe um povo assim. Existe um povo assim aqui nessa cidade. E a gente deve ter sempre o nosso coração motivado para irmos além. Para irmos além. E não nos darmos por satisfeitos, porque ainda há muito que ser feito ainda, né? Ainda há muito que ser realizado na nossa cidade, né? Se cada povo cristão na sua cidade for uma bênção, então Deus estará cumprindo o propósito para o qual Ele nos chamou. Ele nos chamou para sermos imitadores de Cristo. Onde tiver nossa presença, é como se Jesus estivesse ali. A palavra de Deus diz isso, que nós somos imitadores de Cristo. Então, onde tiver a presença ali, nossa, é como se Jesus estivesse ali. Porque nós somos os braços, as mãos, os pés que Deus vai usar para levar. Nós somos a boca que vai falar, nós somos as mãos que vão estender, os pés que vão caminhar para proclamar o Evangelho. Então nós somos, não é por um motivo qualquer, que a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Porque Jesus está hoje na terra através de nós, agindo, nos capacitando pelo poder do Espírito Santo, né? Para que a obra dele seja realizada aqui na terra. Então nós temos que ambicionar isso, né? Se o ser humano tem tanta ambição que não presta, mas nós temos que ter a ambição de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa meta aqui nessa vida, ser cada dia mais parecido com Jesus. Por onde a gente passar, deixar a nossa marca. E os irmãos lembram que nessa virada de ano agora, que a mensagem que eu trouxe sobre propósito que eu tenho para o meu coração esse ano, é que esse ano de 2024 é um ano de buscar ao Senhor mais intensamente, com mais vontade, com mais dedicação. Buscar ao Senhor. E como se busca mais ao Senhor? Gastando mais tempo com a palavra de Deus, gastando mais tempo com a oração e gastando mais tempo com aqueles que precisam de você. Porque isso é a vida cristã prática. A vida cristã prática é que você esteja ali no meio das pessoas que estão precisando de você. Então nós temos que buscar ao Senhor esse ano. Esse ano é ano de buscar ao Senhor. Porque se algo não acontecer, se algo muito forte não acontecer, o que vai ser da nossa nação? O que vai ser da nossa nação? Então nós temos que interceder, orar com muita insistência, orar, interceder pela nossa nação, pelo nosso Brasil, porque nós não conhecemos o que haverá de ser no futuro, mas nós sabemos qual a vontade de Deus para nós. Deus quer que sejamos intercessores em oração. Deus quer que na hora da gente dizer uma palavra, a gente tem que dizer, falar, não concordo com isso aí não. Né? A hora que você tem dizer uma palavra, você vai ter que dizer, não concordo com isso aí não. Isso aí não é de Deus não. Né? E às vezes é mais fácil a gente deixar correr, deixar como está. Mas nós temos que nos levantar como homens e mulheres de Deus para esse momento da história que nós estamos vivendo. E que não é fácil, né? Nós temos que nos revestir do poder de Deus, do poder do Espírito Santo,
que sem esse poder, nós somos apenas uma pessoa boazinha na sociedade. Ah, ele é boazinho, não faz mal para ninguém. Ele é bonzinho, não faz mal para ninguém. Só que também não faz nada que ajude a mudar também a história, né? Ele só fica ali no cantinho, bonzinho, não mexe com ninguém, não incomoda ninguém. Então, mas a igreja do Senhor Jesus nunca foi assim. Você já viu ali no livro de Atos a igreja quietinha, não incomodando ninguém? A igreja de Cristo na terra, sempre, todos os séculos que se passaram, desde quando a igreja começou lá no Pentecostes, né? Desde quando Jesus começou a formar os seus discípulos ali, seus apóstolos, a igreja sempre incomodou aqueles que são hostis contra a palavra de Deus, aqueles que são aqueles que não amam e não obedecem ao Senhor Jesus, aqueles que vivem em suas próprias vaidades. Essas pessoas se sentem incomodadas. Aquelas pessoas entregues à corrupção, entregues à mentira, aqueles que se vendem e aqueles que compram os que se venderam, eles se incomodam, eles se irritam com a nossa presença. Eles se incomodam. Eles não nos suportam. E sempre a igreja do Senhor Jesus foi assim. Nós sempre incomodamos os perversos. Nós sempre incomodamos esse tipo de gente. Há uns anos atrás foi feita umas denúncias importantes por aquela ministra lá, acho que é Damares, se eu não me engano, aquela ministra da família lá, né? Ela fez umas denúncias importantíssimas. E denúncias estas que é um exemplo de como a igreja incomoda. A igreja irrita os perversos. A igreja irrita os filhos do diabo. Porque eles estão comprometidos com o diabo até o pescoço. Por isso, nossas palavras irritam eles. Nossas palavras incomodam eles, né? E ela fez denúncias gravíssimas. Não sei como é se anda, o que anda sendo feito hoje naquele sentido, se anda sendo combatido aquele mal lá, ou se mal esse que são crianças brasileiras que sofrem abusos terríveis que eu antes não havia imaginado quando eu ouvi falar aquilo. Crianças brasileiras, nossas crianças inocentes brasileiras, sofrendo na mão desses canalhas, desses corruptos, desses filhos do diabo, que a hora deles vai chegar. Eles pensam que Deus dorme. Eles pensam que Deus dorme um profundo sono. Mas ai deles, a hora que a mão de Deus pesar. Tinha um filme antigo chamado O Advogado do Diabo. Aí o advogado do diabo falou assim para o cliente dele: olha, nós vamos vencer, porque Deus dorme até tarde. O advogado, o diabo falou para o advogado. Eu mencionei, o diabo falou para o advogado: nós vamos vencer, porque Deus dorme até tarde. Ai daqueles que pensam que Deus dorme até tarde. Ai daqueles aqui no Brasil que pensam que Deus dorme até tarde. Porque Deus não dorme. A aparente ideia de que Deus está dormindo é falsa. Porque Deus não dorme. Deus observa, e Deus age, e Deus opera
no seu devido tempo. E se Deus não interviu ainda, é porque ele usa essa situação para ensinar algo para a igreja. Talvez ele está cutucando a igreja para um despertamento maior, para um despertar maior. Então Deus vai dando corda até o ponto em que ele diz: aqui parou, aqui chega, agora é a minha vez, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Então, irmãos, nós temos que tomar essa consciência de que Deus está agindo na história, Deus está agindo na história do mundo. E por último aqui, o que Deus quer de nós? Que andes humildemente com teu Deus. O que é andar humildemente com Deus? É andar na simplicidade e na submissão. Andar na simplicidade e na submissão a Deus. Andar na gratidão, no contentamento. Lembrando que a queixa de Deus contra o povo aqui é que lá do início eles tinham deixado de ser agradecidos a Deus pela libertação que eles experimentaram de Deus. Então começou com a ingratidão, depois veio o descaso, depois a corrupção, depois a idolatria, depois o adultério, e assim foi. Uma coisa sucessiva da outra foi acontecendo, porque abandonaram a Deus, abandonaram a comunhão com Deus. E Deus pergunta: no que foi que eu enfadei vocês? Aqui em Miqueias capítulo 6 tem um momento que Deus pergunta: no que foi que eu enfadei vocês? O que foi que eu fiz para deixar vocês enjoados de mim? Deus está falando, né? O que foi que eu fiz para deixar vocês enjoados de mim? Aí Deus começa a mostrar que não foi ele, mas foram os pecados do povo mesmo que fez com que eles se afastassem da presença de Deus. Então, nós temos que andar humildemente com o nosso Deus, na simplicidade, na submissão. Andarmos com simplicidade, agradecidos, contentes, submissos à vontade de Deus, para que Deus, então, o que Deus tiver que operar na nossa vida, Ele vai operar. O que Deus espera de mim não é pesado. Isso é importante lembrar, né? O que Deus espera de mim não é pesado. Jesus disse lá em Mateus 11, de 28 a 30, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, Jesus está dizendo, ó, o que eu ordeno para vocês obedecerem não é pesado, é suave. Pesado é viver sem a graça de Deus, como diz em Tiago 4,6. Tiago 4,6, né? Que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Então, pesado é você viver sem a graça de Deus. Porque a graça de Deus quer dizer o favor de Deus, né? O favor de Deus, a bênção de Deus, é o que torna a nossa vida leve. É o que faz a gente respirar tranquilo, sabendo que Deus está cuidando da gente. Então, a graça de Deus, o favor de Deus, torna a nossa vida leve, né? A gente chega em casa, a gente pode respirar suave assim, ó, sabendo que Deus está cuidando, que Deus está presente ali na nossa casa, no nosso lar, e Ele está cuidando de nós, porque Ele se agrada de uma vida de humildade. Ele se agrada de quando nós somos agradecidos, vivemos uma vida com simplicidade e submissão ao Senhor. Então, irmãos, sem mais demoras, né? Era essa palavra que eu tinha no coração para compartilhar com os irmãos. Vamos lembrar sempre de buscar ao Senhor.